restaurando as portas de Jerusalém. Nós estamos nessa série de estudos, restaurando as portas de Jerusalém, e hoje vamos falar da porta dos peixes, ou a porta do peixe. Não saia daí que eu volto já já. Glória a Deus. Neemias estava no seu conforto, trabalhando no palácio, mas ele deixou tudo com uma missão, a missão de restaurar as portas de Jerusalém. Uma missão difícil, a cidade estava assolada, os muros caídos, as portas queimadas, conforme o relatório que ele recebeu, mas ele sabiamente orou, jejuou, e o rei lhe deu autorização para ser uma espécie de governador e restaurar as portas de Jerusalém. Chegando na cidade, ele vai fazer um reconhecimento à noite, com pessoas apenas de confiança, para ver tudo o que estava acontecendo. E Neemias vai restaurar não só as portas e o muro, mas muitas irregularidades, injustiças que estavam sendo praticados na cidade. Então, esse tema é um tema muito amplo. Quando fala de restaurar as portas de Jerusalém, fala de tapar as brechas das coisas, as brechas espirituais que podem estar dando legalidade para o inimigo atuar. Para vocês terem uma ideia, o povo estava tão oprimido que eles estavam pegando dinheiro emprestado, literalmente, no agiota, a juros, com judeus para pagar o imposto do rei, ou seja, dinheiro a juro até para pagar imposto. E Neemias vai corrigir todos esses abusos, e é por isso que o tema geral é restaurando as portas de Jerusalém. Cada porta tem um significado. Vamos ver então qual o significado da porta dos peixes. São essas as portas que nós vamos falar, e eu pretendo seguir essa sequência aqui, tá? Nós falamos da porta das ovelhas, começamos com ela, não está na sequência aqui, mas está geograficamente situado no local de cada porta. Esse é o mapa, é o croquis da cidade de Jerusalém. Nós falamos da porta 1, porta das ovelhas, agora vamos para 2, porta dos peixes. E depois vamos para 3, que é lá na ponta, porta velha. 4 está lá embaixo, porta do vale, depois porta do monturo, porta do lixo, porta da fonte é a 6, 8 porta das águas, aí 9 está lá do outro lado, ó. Porta de Efraim, 10, cadê a 10, meu Deus do céu, sumiu 10, está aqui, porta dos cavalos, fala de força, 11, porta oriental, e 12, porta da guarda. E a porta do peixe? Hoje nós vamos falar dessa porta do peixe ou dos peixes, tá? As duas formas estão corretas, tá? Aqui no texto fala porta do peixe, mas se você pegar uma versão na linguagem de hoje, ele fala portão dos peixes. É a mesma coisa. É importante saber que essa porta era por onde era feito o comércio de peixe. Porta do peixe. Neemias 3, 3 e 12, 39. E a porta do peixe edificaram os filhos de Raasenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Esses homens que fizeram essa reforma. Esta porta era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias regiões. Era a porta que atraía aqueles que queriam comprar um bom peixe, né? Quem gosta de peixe aí? Eu gosto muito de peixe, inclusive de sardinha. Sardinha é um peixe maravilhoso. Lá, o pessoal de Belém, tem alguém de Belém aí? Eu vejo no meu relatório do YouTube, tá, gente? Tem gente de Ananindeua, tem gente de Belém, no Pará, tem gente de Marabá.
E as pessoas lá gostam muito de peixe, principalmente um peixe chamado filhote. A minha esposa Márcia é apaixonada por esse peixe filhote. Filé de filhote é coisa boa demais. Mas em Manaus eu comi o tambaqui assado. E o tambaqui assado não tem igual. Então se eu morasse em Jerusalém, quase toda semana eu estaria na porta do peixe para comprar um tambaqui e fazer ele assado. Vai ser coisa boa, né? Mas tem mais do que isso. A Bíblia nos fala em Mateus 4, 18 a 20, o seguinte: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Esse é o episódio da pesca maravilhosa. Jesus toma o barco de Pedro emprestado, prega do barco, faz o barco de púlpito, e eles não tinham pego nada a noite toda, não tinham apanhado peixes, não tinham pescado nada. E Jesus manda eles, depois da pregação, depois de usar o barco, Jesus manda Pedro lançar o barco ao mar alto, lançar as redes, e pegaram muitos peixes. E Jesus os convida para ser pescadores de homens. É sempre assim. Primeiro o Senhor recebe a nossa oferta e depois Ele nos abençoa. Com Abraão, o Senhor recebeu aquela vitela tenra e boa. Abraão serviu durante o dia todo e depois Deus disse: onde está Sara, tua mulher? E ministrou o milagre na vida de Abraão. Então, o significado é esse. Todos os escolhidos foram chamados para serem testemunha, e o Senhor nos chamou para fazermos discípulos e para pregarmos o Evangelho. Ou seja, o simbolismo principal e o primeiro símbolo do cristianismo, o peixe, um dos primeiros símbolos, né? Tem a cruz também, mas o peixe é um dos primeiros símbolos do cristianismo por causa disso, por causa da multiplicação. A igreja começou crescendo assustadoramente. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000, já tinham quase 120.000, e depois, agora eles têm quase 3.000, e depois Pedro prega novamente, e tem mais quase 5.000, ou seja, a igreja agora tem quase 8.120 membros. E eu perguntei: Senhor, mas por que sempre é quase? E o Espírito me ministrou ao meu coração que a igreja boa é quando ela está quase cheia. Pregador bom é quando ele é quase bom, senão ele cobra. O cantor bom é quando ele é quase bom, senão o cachê é alto, né? Então a igreja boa é quase cheia, porque vai ter sempre lugar para nós trazermos mais peixes, mais almas para o Senhor. Glória a Deus. Olha, Mateus 17, 27 diz assim: isso aqui foi o momento em que perguntaram para Pedro, colocaram Pedro na parede: se teu mestre paga imposto, para ver o que acontecia, né? Tem gente assim que vem para nos provar ou nos provocar. Tem a prova e tem a provocação. Esses aqui queriam provocar mesmo. E eles disseram: teu mestre paga imposto? E Pedro foi esperto, ele falou: paga. E Jesus explica para Pedro: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na moeda tinha o quê? O desenho de César. Então dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Mas Jesus disse: quem deve pagar imposto são os servos. Nós somos filhos, não deveríamos pagar. Mas, para que não haja escândalo, Pedro, você faz o seguinte: como não queremos que se ofendam, desça ao mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de provisão. Jesus disse: Pedro, você vai pescar. Você está acostumado a pescar, né? Então, você joga um anzol lá, você vai pegar. Não é o segundo, nem o terceiro peixe, nem o 10º. O primeiro peixe. Você abre a boca dele, que tem uma moeda com um valor suficiente para pagar o meu imposto e o teu imposto. Que Deus, nessa tarde, envie para nós a sua provisão. E a provisão de Deus para a igreja
está na boca do peixe. São peixes grandes, são empresários, são homens e mulheres de Deus que são mantenedores, que Deus levantou para manter a obra. Deus enriqueceu, deu bens, deu bancos, deu empresas, para que essas pessoas sustentem a obra. São peixes grandes. Pedro agora era pescador de homens. Jesus estava ensinando, quando você tiver com dificuldade, Deus vai te orientar, tu vai pescar um peixe grande, um empresário. Ele vai chegar e vai dizer, você está precisando de quê, Pedro? Eu queria construir aqui, mas está faltando o terreno. Não, quanto é? Pronto. Aleluia. É a moeda na boca do peixe. Tem outro episódio muito interessante, estamos caminhando para o final, é aqui, quando Jesus, olha como o peixe é importante na vida de Pedro e na vida do cristianismo. Quando Jesus chamou Pedro, foi na grande pescaria, a grande pesca, conhecida em Lucas 5 como a pesca maravilhosa, certo? Só que Pedro se desviou na hora que ele viu o soldado romano prender Jesus, e ele sabia que todos poderiam morrer também. Pedro disse, não conheço ele. O Pedro que disse, todos podem negar menos eu, ele disse, eu não conheço. Mas Jesus é misericordioso e quando ressuscitou, foi atrás de Pedro. Foi atrás de Pedro. Quando o anjo disse para as mulheres que ele tinha ressuscitado, disse, vai e avisa seus irmãos e a Pedro. Pedro ainda era importante. E Jesus foi atrás de Pedro, ele estava pescando de novo, voltou para a sua vidinha mais ou menos, para a sua vida de pescador. E Jesus chega na praia e diz, pegaste alguma coisa? Eles disseram não, da mesma forma que não pegaram da outra vez. Ou seja, o episódio de peixe está no início da história de Pedro, no início da chamada e também no final, quando ele chama para ser apóstolo e agora Pedro restaurado e perdoado, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Mas nesse episódio aqui é maravilhoso, no final, em João 21, porque quando eles chegam na praia, já tem um peixe na brasa. Eu não botei esse versículo aí, mas está no texto de João 21. Já havia um peixe na brasa, esse não foi Pedro que pescou. Como Jesus trouxe esse peixe, eu não sei, né? Talvez ele só fez assim, ou ele pescou mesmo, sabia pescar também, mas quando eles chegaram na areia, já havia peixe na brasa. E Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia e havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Dizem os estudiosos que 153 era o número de nações da terra que existia naquela época. Eu creio, porque não tinha outro motivo para dizer, né, a quantidade. Na primeira pesca, a pesca maravilhosa, diz que a rede era tão cheia que estava se rompendo. Olha o mistério. Na pesca maravilhosa diz que as redes estavam tão cheias que estavam se rompendo. Mas aqui, quando Pedro é perdoado e recebe o ministério de volta, diz que tinha 153 grandes peixes, no entanto a rede não se rompia. Sua rede não vai se romper mais. Quando Jesus lhe restaurar, lhe perdoar, e você saber qual a quantidade certa dos peixes, as nações. Não é templo, caixinha de fósforo que Deus nos quer. Deus quer que nós contemplemos os 153 grandes peixes, as nações. Pedro não estava na sinagoga, não estava no templo, não estava numa reunião pequena. Ele estava no lugar onde Jesus estava dizendo para ele, eu te perdoo, você me negou na beira da fogueira, não foi? Pois eu fiz uma fogueira aqui para te perdoar. Eu te chamei na pesca maravilhosa, quando você emprestou o barco para mim. Pois eu estou aqui dizendo de novo para você assumir o seu cargo de pastor da igreja que eu estou fundando. E você vai alcançar
153 grandes peixes. A igreja que eu estou te colocando como pastor vai alcançar 153 peixes, vai alcançar todas as nações da terra. Você entendeu? Diga aleluia. Glória a Deus. Bem, o peixe se tornou um símbolo da igreja primitiva, era esse símbolo aí. E essa é a palavra peixe em grego, muito parecida com a palavra Jesus e Jesus. Mas tem um mistério aí nessas letras da palavra peixe. Está aqui explicado. Olha, essas letras da palavra peixe significam Iesus, Christus, Theos, Hiós, que é filho, e Salvador, que é uma palavra parecida com soter, de onde vem a palavra soterologia, que é a doutrina da salvação. Tá? Então, das letras da palavra peixe, os cristãos, simbolicamente, fizeram desse desenho do peixe um símbolo secreto, onde eles definiam que eram servos do Senhor Jesus, era o símbolo da época, e significava isso: Jesus Cristo, a primeira letra, Jesus, a segunda letra, Deus, a terceira, Filho, na primeira, Jesus Cristo, tá? São duas letras. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, Jesus Christus. Aqui é Theos, que é Deus, Filho, Salvador. Theos é Deus, e essa palavra é Huios, que lê, ou Iós, significa filho. Tá? Então, é Jesus Cristo, Filho, e a última, Salvador, que é Soter, Salvador, de onde vem a soterologia, que é a doutrina da salvação. Ok? Então, essa é a importância da porta dos peixes. A porta dos peixes é a porta por onde o peixe era comercializado, onde o peixe era vendido, e para nós tem um significado muito grande, porque Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Glória a Deus. Nós estamos na série de estudos Restaurando as Portas de Jerusalém. Tem um significado muito profundo, e amanhã nós estaremos falando de mais uma porta. Oremos por Jerusalém, para que o Senhor venha restaurar atualmente também a sorte de Sião. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a cidade de Jerusalém, rogar que o Senhor traga paz sobre Jerusalém, até que venha o Messias, até que venha Siló. Que o Senhor guarde e proteja a cidade amada, a cidade de Davi. Rogamos pela nação brasileira, amiga de Israel, Barzilai, amigo de Davi. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe o Brasil e que prevaleça a aliança feita na fundação da nação brasileira e na fundação de Israel. Que assim seja, e que o Senhor julgue os inimigos de Israel. Assim eu oro e assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Diga: olha, amanhã tem mais uma porta, restaurando as portas de Jerusalém. Deixa eu logo dizer para você qual vai ser a porta de amanhã. Essa daqui, ó, peraí um pouquinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A porta de amanhã é a porta número 3. Cadê a porta 3? É a porta... Eita Jesus. Porta Velha amanhã. Porta Velha, essa porta aqui, ó. Porta Velha. Amanhã é a número 3, ó. Tá aqui, ó. Porta Velha. O bom escriba tem no seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. É mistério. Amanhã, porta número 3, a Porta Velha. Deus abençoe, meus amados. Um abraço, irmã Vera, irmão Jovem Alencar, lá de Salvador, na Bahia. Irmã Lúcia, lá do Tauá, no Ceará. José de Oliveira e Josefa, aqui de Campo Grande. Meu irmão Cardoso, lá na ilha. Meu irmão Wellington, São Sebastião do Passé, na Bahia. Minha irmã Isabel e Berenice estão assistindo lá do Larapate, lá em São Paulo. A minha irmã Berenice recebeu o transplante de pâncreas e Isabel está lá
fazendo a segurança dela. Deus abençoe aí todos os amigos, as irmãs e amigas que estão aí também com vocês no Lar à Paz. Deus abençoe a todos, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor.